Boa tarde, meu nome é Lucimar Ferreira Lopes, tenho 54 anos, sou formada em Pedagogia pela Faculdade UEM, Universidade Estadual do Paraná, de Maringá, UEM, Universidade Estadual de Maringá, da turma de 2017. Tenho pós-graduação em Educação Séries Iniciais e também pós-graduação em Educação Inclusiva e Especial. Sou candidata à vaga para a classe especial do PSS 2024 do Estado do Paraná. O que me traz a série especial, as séries especiais, na qual eu atuo desde 2019, trabalhando com crianças desde o município até o Estado, passando por algumas séries do Estado, trabalhando com a classe especial. Me chama muita atenção a questão da classe especial pelo avanço que a educação tem tido. Os avanços tanto na área tecnológica como em outras áreas também. O aprofundamento dos professores, e isso fez com que eu me apaixonasse pela educação especial. Acompanhei este ano uma turma multisséries, de primeiro ao quinto ano, alunos com alguns tipos de transtornos, CDAH, TEA, IDI, e pude comprovar que boa parte dos problemas que nós enfrentamos hoje podemos contorná-los com bom atendimento e adaptação dentro de sala de aula. Mas o caso escolhido para o meu plano de ação do PSS 2024 foi o artigo 1, o estudo de caso número 1, que se refere ao aluno JP, um menino de 13 anos, aluno da sexta série, que foi diagnosticado com DI. O que nós podemos dizer ou entender como DI? DI é aquele aluno que tem um déficit intelectual. Isso não quer dizer que ele não possa acompanhar as atividades em salas de aula. JP é um menino introvertido, de poucos amigos por se jogar diferente dos outros. Mas o importante de tudo isso é que JP tem outras habilidades que podem ser aproveitadas. JP é um menino que não consegue acompanhar o raciocínio lógico de matemática. Ele não consegue fazer as operações de divisão, multiplicação, subtração. Tem problemas com os textos de solução problema devido à sua baixa concentração e não consegue a questão de leitura. Na parte de português, JP não consegue acompanhar a leitura porque ele tem dificuldades, principalmente na escrita, ele não consegue ordenar as frases. JP é um menino que, mesmo não sendo social em sala de aula, JP é um menino que anda muito, que conversa. Isso seus amigos em sala de aula acabam reclamando disso, porque JP acaba atrapalhando e trazendo um certo desconforto, por onde os demais alunos não conseguem se concentrar. Isso faz com que JP de vez em quando seja chamado a atenção. O que poderíamos ver através de tudo isso daí? Com o laudo fechado de JP como um DI, entra a parte da escola. JP é um menino que tem que ser acompanhado por uma equipe multidisciplinar e é onde vai conseguir trabalhar todo esse déficit de inteligência que ele tem. E como poderíamos ser feito isso? Dentro de sala de aula, JP não deve ser excluído do seu ciclo, do seu meio. O que podemos fazer é o quê? Adotar atividades que ele faça, adaptado ao seu dia a dia, ao seu raciocínio, ao seu tempo, porque cada aluno ele tem o seu tempo de precisão. Não podemos cobrar de JP uma agilidade igual a de um aluno normal. Mas não podemos fazer a diferença de que ele seja um aluno que não consiga fazer as coisas. Podemos entender o que JP consegue realizar, mas dentro do seu tempo e dentro do seu raciocínio. Como ele tem um laudo fechado,
JP é acompanhado de perto também pelos pais, que procuram levar a uma equipe multidisciplinar, onde eles conseguem estar trabalhando melhor essa parte, né, essa parte de socialização, acompanhando dentro de escola, com a pedagoga, com salas de recurso, com a psicóloga, a fono. Então, isso faz com que o aluno se desenvolva melhor. Dentro da escola, o que nós podemos fazer? Qual que é a sugestão? Que JP seja acompanhado de perto pelo uma sala de reforço ou de recurso, onde a pessoa trabalhe diretamente com ele e consiga entender aonde estão os pontos que nós podemos utilizar a favor dessa deficiência que JP tem. Trabalhar o seu cognitivo, fazer com que ele tenha interesse em aprender as questões. Por ele não compreender diretamente o que se passa, ele acaba se anulando, ele acaba querendo não fazer parte das coisas, ele não quer fazer as atividades porque ele não acha interessante. Para JP, eu indico trabalhar com videoaulas, materiais coloridos, jogos, principalmente os jogos onde ele consiga ter tato. JP é um aluno que precisa de coisas concretas, trabalhar com cubo mágico, com material lúdico, como o material dourado, trabalhar com desenhos coloridos, com vídeos, onde ele possa demonstrar todo o interesse que ele tem sobre as aulas. Para isso, o que o professor precisa? Tanto o professor da sala, o professor regente, como o professor da sala de reforço ou de recurso, precisam estar a par e um bom entendimento para que eles consigam conciliar as duas coisas, a atividade do dia a dia em sala de aula e a adaptação para o JP. O que a escola pode oferecer? A escola pode oferecer recursos, como eu já disse, pode oferecer também alguém que o acompanhe de perto, para que consiga fazer com que ele se interesse nas atividades. Hoje, como nós temos um mundo tecnológico muito grande, podemos ofertar a ele uma riqueza de materiais onde ele possa desenvolver as habilidades. Temos que aprender aprender juntamente com o JP, qual é o interesse que ele tem, qual a área que ele precisa, que ele vai mais se desenvolver. Porque toda criança com DI não quer dizer que ela não tenha capacidade de aprender, muito pelo contrário. Nós só temos que trabalhar a área específica dele. Qual seria o seu grau de interesse? O que você gosta de fazer, o que você gosta de comer, qual é o gosto dele? Sentar com esse aluno, seja ele de séries iniciais do ensino médio fundamental ou qualquer um outro aluno, a gente tem que entender o que ele gosta de fazer e dentro desse conceito tentar entender e levar para ele todo o aprendizado que os outros têm facilidade. Não é porque a criança tem um DI, o adolescente ou o jovem tem um DI que ele precise ser excluído. Nós precisamos, como professores, estar atentos a todos esses sentimentos. Precisamos trabalhar, principalmente com o aluno JP, atividades que demonstrem sentimentos. Precisamos trabalhar materiais concretos com eles, aonde a gente possa, de certa forma, estar utilizando todo e retirando dele todo o rendimento que a gente sabe que eles podem tirar. E dentro da educação, nós temos um material riquíssimo para isso. Hoje as escolas, elas têm a seu favor toda a parte tecnológica. Hoje nós contamos com as TVs em salas de aula, nós temos os tablets, nós temos os vídeos, todo o material a favor justamente da criança que precise de tudo isso. Quanto a JP, eu sugiro que, além de todo o acompanhamento da pedagoga dentro da escola, sugiro que ele seja acompanhado diretamente com uma pessoa ao seu lado, digamos uma pessoa que estaria ali para fazer o acompanhamento dele. Não que para que ele se sinta inferior, mas justamente o contrário, para que essa pessoa consiga dar o suporte que JP precise. JP é um menino
que ao longo do tempo pode provar que uma deficiência intelectual pode ser aproveitada em outras áreas. Ser deficiente intelectual não quer dizer que seja menos ou mais que os outros. Ser uma pessoa com deficiência intelectual, isso quer dizer que, de alguma forma, ele precisa de um apoio, mas que também ele tem muito a nos ensinar, porque são pessoas carinhosas, são pessoas especiais que estão prontas ali para aprender alguma coisa. E no mundo da educação, todos nós sabemos que todos os dias nós estamos ali prontos para aprender alguma coisa. E as crianças, quando elas vêm com algum tipo de transtorno, tanto sejam crianças ou jovens adolescentes, eles sempre têm alguma coisa a nos ensinar. E nós temos muita coisa a aprender com eles, porque essas crianças, eles têm o tempo deles. E nós temos a obrigação de entender tudo isso. A educação, elas têm que estar preparada para acolher e aceitar essas crianças como elas realmente são, dentro dos seus limites. É isso que eu tenho a dizer.